Prezados amigos, amigas, familiares, senhoras e senhores, é com imensa alegria que declaro aberta a Assembleia de Constituição do Instituto Pedro Gordilho. Meu nome é Vitor Tanuri Gordilho, sou sobrinho do Dr. Pedro e gostaria de agradecer a presença de todos aqui, bem como a participação virtual daqueles que não puderam comparecer, seja por estarem longe de Brasília ou em razão de outros compromissos pessoais, mas que muito nos honram ao prestigiar nesse evento. Inicialmente, gostaria de pedir a todos o obséquio de silenciar os telefones celulares, bem como aqueles que estiverem na transmissão virtual, a gentileza de desativar o microfone do computador ou do celular, para que possamos iniciar os nossos trabalhos e evitar qualquer interrupção. Bem, como nem todos aqui se conhecem pessoalmente, e no intuito de facilitar o contato futuro entre nós, associados, eu pediria que cada um fizesse uma breve apresentação, apenas dizendo o nome e a atividade, iniciando pelos que estão aqui presentes, e em seguida eu passaria a palavra àqueles que estiverem na transmissão online. Então, vou pedir a gentileza, nessa ordem aqui, por favor, a iniciar com o Pedro Antônio. Por favor, se apresente. Boa noite, pessoal. Como ele já se conhece, já tivemos a oportunidade de viajar juntos, né, e confraternizarmos alguns momentos juntos. Eu sou o filho mais velho, né, do Pedro, não é Pedro também, né? Tá vendo? Eu sabia que eu ia acabar esquecendo. E aí, esse momento importante, né, que a gente está vivendo aqui, né, a criação do Instituto, e agradeço a presença de todos aí, né, nesse momento tão delicado, assim, tão importante na continuidade do legado que meu pai está deixando, né? Enfim, e agradeço toda a presença de todos aí e deixo um registro aqui da honra de poder participar desse projeto. Bem, boa noite a todos. Eu sou Ana Frazão, sou advogada, professora, mas eu acho que hoje eu estou aqui na qualidade de amiga do Dr. Pedro. Pedro Antônio, que me desculpe, mas ele sabe que eu me sinto também uma espécie de filha do Dr. Pedro, fui estagiária dele, com ele aprendi muita coisa ao lado dele, do querido Pavi que está aqui, então também fico muito feliz e muito honrada de compartilhar desse momento. Obrigada. Boa noite, eu sou Antônio Carlos Dantas, advogado nas horas vagas. Minha atividade principal é ser presidente do fã-clube do Dr. Pedro Gordilho. Eu conheço ele há muitos anos e, como todos podem ver pela cabeleira, eu me considero irmão do Dr. Pedro e não filha. Bem, eu sou Alberto Pavi Ribeiro. Eu acho que eu posso até me denominar como um filho mais velho do Dr. Pedro, porque, exatamente, porque já tem mais de 30 anos que nós estamos juntos. Eu faço uma brincadeira que a nossa sociedade já dura mais do que a sociedade conjugal que cada qual teve. É uma brincadeira. Enfim. Então, eu quero reafirmar o que a Ana disse, que o Dantas também disse a respeito do Dr. Pedro. E para mim ele é realmente quase um pai, meu pai já se foi tem tempo, e ele preencheu muito desse lugar na minha vida. Muito obrigado por estar aqui hoje, Pedro. Boa noite a todos. Eu me chamo Eduardo Licurgo Leite, sou advogado, sou presidente do Instituto dos Advogados. Conheço o Pedro já há perto de uma década e tenho o prazer de ter o Pedro na diretoria do Instituto já acho que há uns 3 mandatos, não meus, mas em que eu compartilho com ele a posição na diretoria e tenho como um grande amigo, um exemplo a ser seguido, como dizem alguns amigos, o príncipe dos advogados. E digo mais, eu não seria presidente se o Pedro não estivesse na diretoria comigo, dado a importância que eu tenho, o respeito que eu tenho pelo Pedro, que para mim é um exemplo de profissional, de pessoa e de amigo.
Ele está. Ah. Ok. Bem, a exemplo, né, de todos aqui, eu acho que esse que é o grande mérito mesmo do Dr. Pedro. Ele é um agregador de amigos, agregador de admiradores e um grande mestre. E, para mim, eu sou oficialmente, meu nome é Rosângela, desculpa. Profissionalmente, eu sou a gestora financeira dele já há algum tempo. Fui gerente geral da Caixa durante mais de 20 anos, foi quando eu o conheci, logo que eu vim para Brasília, fui abençoada em que os meus anjos da guarda o colocassem no meu caminho através da empresa que eu representei durante tanto tempo e que também me trouxe pessoas fantásticas como o Dr. Pedro. Também eu me sinto assim da família, brotherzinho ali, né, de todo mundo depois de tantos anos, e fico muito feliz de saber que são tantos, né? São tantas pessoas, tantos queridos, e que ele não só trouxe para a vida dele, como trouxe para a minha também, né? A exemplo da Marinês, do Luiz, da Ana Paula, de toda a família Gordilho, que a gente teve o prazer de estar junto também. Então, é com muito orgulho que eu estou aqui hoje, fazendo parte dessa, antes de tudo, uma homenagem ao nosso amigo, porque, com certeza, não há outra pessoa hoje, para mim, que esteja dentro do nosso plano aqui, né, terrestre, é a pessoa que mais é referência hoje para mim na minha vida, né? Meu pai, que está hoje no outra dimensão, com certeza ele foi minha primeira maior referência. O Dr. Pedro, com certeza, é minha segunda maior referência em termos de ética, em termos de aproveitar a vida, de saber realmente valores, o que tem valor, né? O que tem riqueza. Apesar de toda a parte, a consistência financeira que ele tem e que eu tenho a felicidade de ajudá-lo a administrar, mas ele sabe exatamente o que tem valor, né? E não é o metal. Tá? Muito obrigada. Boa noite. Meu nome é Luiz Quintanilha. Eu posso dar duas referências importantes sobre mim. Uma é a minha mulher, que me atura há tanto tempo. Outro é o nosso querido Pedro Gordilho, que hoje está abrindo mais uma vez o coração e a sua casa, demonstrando a sua imensa generosidade. É um orgulho e uma honra ser amigo dele. Obrigado. Boa noite, sou Marinês Nogueira. Primeiramente, eu quero dar as boas-vindas ao Vitor, sobrinho do Pedro, a Ana Paula, sobrinha do Pedro, que a gente já se encontrou nos 80 do Pedro, lá na Bahia, né? E é uma honra tê-los aqui. Quero te cumprimentar mais uma vez pela iniciativa. Eu já o fiz, acho que hoje ou ontem, porque realmente você foi impecável na sua ideia desse instituto, entendeu? Nada mais justo, nada mais certo, entendeu? E eu digo isso como amiga do Pedro, diária, né? de contatos diários com ele pelo WhatsApp, entendeu? E tive a grande honra de ser escolhida por ele para prefaciar o livro de arte dele. Eu que me considero uma humilde colecionadora, né? Ante tanta beleza do Pedro, mas com muita honra eu aceitei esse desafio e ele me deu grande alegria com isso. E outra grande alegria para nós agora é esse instituto, porque isso aí vai eternizar tudo de bom que ele amealhou durante tantos anos, com tanto carinho, com tanto desvelo e tanto gosto, né? Então, parabéns pela iniciativa, mais uma vez. É uma honra estar aqui, viu? Uma honra mesmo, de verdade. Eu sou Maria Josina Cunha Campos. Eu estou muito orgulhosa e meus filhos também. Eu passei por um baque muito grande,
que foi a perda do meu marido, que amanhã vai fazer 1 ano e 5 meses. É a segunda vez que eu estou saindo, então eu fiquei muito lisonjeada com o convite, não só eu, como meus filhos. Por acaso, eu estou com 2 filhos viajando, um nos Estados Unidos e outro no Uruguai. Os 2 me ligaram para me cumprimentar como se eu fosse a pessoa mais importante. E eu acho que eu transmiti, passei para eles que eu estava me sentindo importante. Por isso que eles ligaram para me cumprimentar e para desejar que tudo corra bem, que eu tenho certeza que vai ser. E, mais uma vez, muito obrigada, querido Pedro. Boa noite a todos. Eu sou Ana Paula Gordilho Pessoa, sou advogada e afilhada do Pedro Gordilho, meu querido Dindo, como nós chamamos na Bahia. Encantada de poder estar aqui hoje, vivenciando esse momento, fiquei muito feliz quando o Vitor compartilhou a ideia dele, que foi abraçada pelos filhos e por todos nós da família e amigos. Então, é um momento assim de celebrarmos realmente estar aqui neste momento. Então, agradeço também a presença de todos e estou muito honrada de poder estar aqui vivendo este momento. Obrigada. Boa noite. Marcelo von Sperling, analista de sistema. Eu não tenho muito o que falar, porque todos já falaram assim, belíssimas palavras do Dr. Pedro. E o pouco tempo que, quase 30 anos, junto com o Pavi e a Aninha também, né? O conheço, além dele conhecer meu pai, como Marinês, conhece meu pai há mais tempo. Então, é um privilégio para mim estar aqui junto com o pessoal nessa longa, né, empreitada agora do Instituto. Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou Jane Godoy, mineira de Araguari, né, Maria Helena? Né, Marinês? Que a gente faz questão de frisar que conquistamos, aliás, fomos conquistadas por Brasília, né? Essa terra privilegiada. Eu sou colunista do Correio Brasiliense há 18 anos e uma das grandes coisas que enaltecem essa minha carreira como colunista é ter me aproximado ainda mais de Pedro Gordilho, admiradora dele, que eu sempre fui, e tenho hoje nele um grande incentivador e um grande estimulador para que a gente continue seguindo e lutando e vencendo e caindo e se levantando. Então, é um orgulho muito grande estar aqui. Sempre fui uma apreciadora da arte, da cultura e procurei transformar a minha coluna, não simplesmente numa coluna social, mas numa coluna social no sentido amplo da palavra, tanto é que ela chama-se 360 graus, porque lá dentro forma um círculo e lá cabe tudo. Arte, cultura, sociedade, solidariedade, generosidade, caridade e tudo mais, e Pedro Gordilho. Parabéns, Vitor, seja sempre bem-vindo à nossa terra. Tá? E eu tenho certeza que com esse plano que você tem de preservar, né, tudo isso que o Pedro amealhou há tantos anos, com tanto gosto e com tanto carinho, você já faz parte do nosso hall de grandes amigos. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Eu sou Maria Helena Gomide, muito amiga do Pedro, admiradora, e fiquei encantada com a sua ideia do Instituto e tal. Eu acho que foi assim, belíssima ideia, gostei demais. E é uma honra muito grande estar aqui com vocês e rever os amigos que eu fiz dos 80 anos do Pedro lá na Bahia. E é isso aí, estou muito feliz, tá? Obrigada, muita honra. Boa noite também a todos.
Para mim é uma honra também estar aqui hoje. Me chamo Alcino Júnior de Macedo Guedes, sou advogado, não nas horas vagas, sou advogado. E atualmente também eu exerço uma função de auditor julgador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E como disse a Vitor, quando recebi o convite, quando respondi, né, positivamente ao convite que ele me fez, eu disse que conheci Pedro Gordilho ainda jovem, muito jovem, estagiário no escritório de advocacia do meu pai. E não sei ao certo, mas isso deve ter sido nas andanças pelos corredores dos tribunais. Mas após o falecimento do meu pai, em novembro de 2000, completa agora no dia 25 de novembro, 21 anos do falecimento do meu pai. E eu herdei, né, uma das heranças mais preciosas foi a amizade com o Dr. Pedro Gordilho, que me proporcionou uma proximidade e lições inestimáveis de vida, de cunho espiritual, mas também no âmbito jurídico, no exercício da advocacia. E isso sempre me encantou, principalmente também a sua sensibilidade pelas artes, pela música, né, pela cultura em geral. Então, eu estou muito honrado de estar aqui hoje, nesta noite, uma noite especial para todos nós. E, mais uma vez, agradeço ao Vitor pelo convite e parabenizo ele é o idealizador desse Instituto Pedro Gordilho, que certamente será gravado na memória de todos nós, né, e cumprirá o seu papel, e seremos testemunhas disso. Muito obrigado. Boa noite. Então, registro aqui a chegada presencial do querido primo João Orlando Monteiro Gordilho, filho de tio Pedro. Se quiser, por favor, fale aqui umas palavras presencialmente. Tá bom, novamente para parabenizar a iniciativa do primo Vitor. Eu acredito que o Instituto tem muito a acrescentar, não só no mundo das artes, quanto no mundo da literatura, cultura. Então, realmente é uma ideia excepcional e, novamente, parabenizo a iniciativa e parabenizar também por esse evento belíssimo que a gente está aqui participando. E é isso. Parabéns, Vitor. Muito obrigado, João. Para finalizar aqui as apresentações, gostaria de registrar a chegada do Dr. Otávio Castelo, que falará brevemente aqui. Boa noite a todos. A vida dos médicos, às vezes, tem algumas agruras que a gente não consegue chegar na hora que gostaria nos lugares. Mas eu estou extremamente feliz, honrado de ter sido convidado para vir aqui, muito feliz com essa oportunidade e com o que ela representa. E meditei um pouco e pensando assim na generosidade do Dr. Pedro e na iniciativa, Vitor, louvável de fazer isso, né? E do bom exemplo que isso representa e nos bons frutos que esse instituto pode render em vários desdobramentos. Eu, às vezes, penso que quando a gente chega num lugar e encontra um arranha-céu, teve aquele que botou o primeiro tijolinho, né? Quando a gente está trafegando numa estrada asfaltada de 8 pistas, uma autobahn, teve aquele que veio no lombo de mula abrir a primeira picada na densa floresta. Eu acho que é isso que essa iniciativa hoje de começar algo grandioso, né? Que já nasce grandioso, mas que tem assim uma semente com todo esse potencial e já com um brilho, né? Então, eu saúdo a todos e é uma honra realmente estar aqui nesse momento. Fiquei muito honrado com o convite. Muito obrigado. Agradeço as palavras, Otávio. Muito obrigado. Bom, agradeço mais uma vez a presença de todos, a participação. Realmente fico grato também pelas homenagens que foram feitas a essa ideia, mas registro que essa ideia, não tenho dúvida alguma, teve inspiração do alto, né, dos nossos antepassados, nossos familiares, né, que também estão sendo homenageados aqui nessa noite. Eu queria contar brevemente a história de como surgiu essa ideia, que já foi relatada, inclusive, na correspondência, na carta que encaminhei a tio Pedro e compartilhei com todos os senhores. Como todos já sabem, na última visita que fiz aqui ao tio Pedro, em julho desse ano, juntamente com a Ana Letícia, que está nos acompanhando nessa transmissão, nós passamos uma excelente temporada na Fazenda São Pedro do Morro,
sendo acolhidos daquele modo peculiar que todos aqui já conhecem, né? Com uma programação muito bem preenchida e cuidadosamente organizada pelo tio Pedro. Eu até brinco dizendo que é tanta energia que o tio Pedro tem que o dia começa por volta das 8 da manhã e só termina às 10 da noite, praticamente sem nenhum tempo livre. Ou seja, eu que tenho menos idade do que ele, estou com 38 anos, mas chego no final do dia completamente esgotado, cansado, mas tio Pedro ainda com todo o gás ali, tocando piano, contando histórias e conversando, tomando vinho, bons vinhos, né? É uma energia impressionante, algo inacreditável. Bom, e é um cuidado incrível que ele tem em receber bem os convidados e fazer o melhor uso do tempo, para que cada experiência, cada programa, seja algo único e inesquecível. Tenho certeza de que todos aqui já puderam presenciar isso que eu estou relatando, pois todos já tiveram muitas experiências, né, muitas oportunidades de convívio com o tio Pedro, então sabem do que eu estou falando. E no último dia de viagem, já de volta a Brasília, como nós ainda tínhamos algum tempo sobrando antes do embarque do voo, eu pedi ao tio Pedro que fizéssemos uma rápida visita aqui a esta chácara, onde nós estamos agora, pois eu queria muito que a Leti pudesse conhecer a beleza que é essa casa, juntamente com todo o acervo. E assim, o pedido foi acolhido. Conforme relatei na carta, eu já havia estado aqui algumas ocasiões anteriormente, diversos encontros de família, a formatura da prima Maria Celina, aniversário de João Orlando, não sei se João lembra, em 1997 estive aqui. Há alguns anos. Festa de aniversário de 70 anos de Gil Pedro também. Mas eu sinto que dessa vez foi algo diferente, né? Talvez pela maturidade que o tempo trouxe, eu passei a ver tudo sob um novo olhar, um olhar diferente. E durante todo o tour, ele fez conosco, aqui pela casa, nos conduzindo pelos cômodos e contando a história de cada objeto aqui presente, eu fui me dando conta do zelo, do esforço, do cuidado em que ele teve na escolha de cada peça, na seleção atenta de cada obra de arte, na composição dos ambientes, no esmero com que ele mantém a casa, e constatei que todo esse acervo aqui merece e precisa ser preservado para a posteridade. Além disso, a trajetória de vida do tio Pedro, a brilhante carreira na advocacia, todo o sucesso alcançado, além do lado humano e afetuoso dele, no cuidado que ele mantém, né, em cada contato com cada pessoa em particular. Tenho certeza que todos aqui presentes, seja fisicamente, seja na transmissão virtual, sabem do que eu estou falando, pois o tio Pedro consegue manter com cada pessoa um nível de contato que transcende, né, as relações humanas, né, sempre com uma palavra carinhosa, um acolhimento, um conselho, né, um elogio ou, às vezes, também uma crítica construtiva sempre. Então, isso é algo muito marcante, né, no tio Pedro. Sem falar nos predicados dele, né, na disciplina com que ele organiza os compromissos, na elegância, na eloquência ao falar. Enfim, todo esse conjunto, todas as qualidades tornam o tio Pedro uma pessoa única, singular, especial. E pelas respostas que recebi de vocês, tenho a certeza de que esse sentimento é compartilhado por todos nós. Esses elementos reunidos me fizeram chegar à conclusão de que algo precisava ser feito para preservarmos essa memória e eternizarmos a história do tio Pedro. Foi então que me ocorreu a ideia de criação do Instituto Pedro Gordilho. Conforme comentei na carta, inicialmente eu troquei algumas ideias com ele, fiz a sugestão e, após alguma insistência de minha parte, ele me solicitou que escrevesse algum documento, né, que foi a tal carta, com as sugestões e proposições para que ele pudesse compreender melhor e avaliar aquilo que eu estava propondo. Era algo ainda novo, né, inédito. Ele não havia pensado nisso até então. Então, eu tive cuidado de fazer aquela carta. Confesso que fiquei um pouco apreensivo, porque eu não sabia qual seria a reação dele ao receber aquilo, né? Tio Pedro, apesar de ter todos os predicados, é uma pessoa também muito humilde e cuidadosa com isso.
né, modesta. Então, procurei redigir, trazendo todos os sentimentos à tona e essa necessidade de preservação, não só do acervo, né, artístico, da casa, mas também da memória dele. Enfim, enviei a carta e, para minha alegria, após algum tempo de reflexão, ele me respondeu concordando com essa proposição. Imediatamente, então, eu entrei em contato com os 3 filhos dele, né, primeiramente com o Pedro Antônio, com a Maria Celina, com o João Orlando. Expliquei a ideia, conversamos longamente pelo telefone, trocamos várias ideias, né, e todos acolheram muito bem essa ideia, essa proposta. Em seguida, formalizei por e-mail, né, e depois comecei a entrar em contato com os familiares, inicialmente os irmãos, depois os sobrinhos. E com a ajuda de tio Pedro, nós fomos compondo uma lista, né, de pessoas seletas, amigos queridos, né, amizades, algumas mais recentes, outras mais longevas, de pessoas que estão no coração dele, né, e que ele guarda por elas imensa estima. Evidentemente que não estão aqui todas aquelas pessoas que tio Pedro guarda essa estima e essa consideração. Afinal de contas, seria impossível integrar numa associação tantas pessoas assim. Tio Pedro, com essa trajetória de vida dele, né, coleciona grandes amizades, né, e grandes admiradores. Tenho certeza que muitas pessoas também gostariam de estar aqui presentes, mas saibam que vocês todos, aqui fisicamente presentes e também participando da sessão virtual, estão no coração e na estima do nosso patrono. Bom, na carta eu pude trazer algumas sugestões de projetos. Afinal de contas, esse instituto busca realizar, né, seguindo os ensinamentos do nosso patrono, que é um grande realizador, um grande tocador de projetos. Esse instituto terá alguns projetos, algumas missões pela frente, né. Inicialmente, como eu disse, a ideia é preservar todo esse acervo, toda essa casa e permitir a visitação pública disso aqui. Foi uma preocupação muito grande do tio Pedro que alunos de escolas públicas, principalmente, além de pessoas também interessadas, curiosas em entender da história dele, e que é parte da história de Brasília também, né? Afinal de contas, o tio Pedro chegou aqui em 1961, ou seja, encontrou ainda o cimento fresco aqui na capital brasileira, né? Participou da constituição, da formação dessa cidade. Tenho certeza que muitas pessoas têm interesse em participar, né, em conhecer melhor isso, e especialmente tocou nele a necessidade e importância de que alunos de escolas públicas, pessoas carentes, pudessem também participar disso. Nesse ponto, eu queria registrar aqui que um dos elementos de inspiração para essa ideia foi uma visita que eu fiz, desde criança, à casa do Rui Barbosa, que fica no Rio de Janeiro, no bairro do Botafogo, né? Eu nasci no Rio, em 1983, e lá morei até 1989. E como eu morava em Botafogo, essa casa ficava muito próxima de onde eu residia. E eu brincava ali, nos jardins daquela casa. E para mim foi algo muito marcante, com certeza, ter visto aquilo ali, ter conhecido a casa e depois, evidentemente, conhecer quem foi Rui Barbosa, o que ele representou na história da advocacia brasileira. Foi algo que trouxe em mim uma marca muito forte. Então, não tenho dúvida que se no meu passado, a minha história, essa visita me trouxe tantas lembranças e ajudou a forjar o meu caráter, né, e formar, eu tenho certeza que isso também representará para essas crianças, né, a visitação, a importância de ver o resultado do esforço, né, do trabalho de uma carreira tão brilhantemente percorrida e tão cuidadosamente levada adiante, né? Ou seja, nada é por acaso na vida. Conhecendo o tio Pedro e acompanhando ele ao longo desses anos que eu tive o privilégio de presenciar, eu noto que nada na vida é por acaso, né? O sucesso não é gratuito. O sucesso é esforço diário, consistência contínua, né? E isso eu tento aprender. Não considero ainda que eu aprendi tudo isso, mas eu me esforço bastante para levar adiante esse exemplo do tio Pedro. Então, esse seria o primeiro projeto. Gostaria muito também que conseguíssemos empreender, realizar alguma espécie de um vídeo documentário que trouxesse um pouco da história dele, né, a origem na Bahia, falasse um pouco da família, a trajetória dele, a vinda para Brasília, os lugares especiais da vida do tio Pedro. Afinal, ele também é um desbravador de destinos, né? Como
esse próprio livro dele que ele lançou agora fala bastante e demonstra isso. Tantos lugares que ele já percorreu na vida, né? Mostrar um pouco também a vida dele em Paris, né? Uma cidade que ele tanto ama, cultua, e que tenho certeza que meu avô Oswaldo e vovó Celina transmitiram para ele esse amor por Paris. Além das diversas facetas do Pedro. O Pedro fazendeiro, também, que é uma faceta que alguns aqui conhecem, já puderam participar de eventos lá na fazenda. Enfim, seria importante tentarmos trazer nesse documentário, enfim, nada pretensioso, evidentemente, trazer também depoimentos dos amigos, dos familiares, para que isso fique guardado para a posteridade, para que daqui a 100, 150 anos, ou até nossos descendentes, um dia possam dizer quem foi Pedro Gordilho. Está aqui um registro que reúne de forma resumida, organizada, um pouco dessa história. Bom, além disso, nós temos também as ideias que surgiram de criar o prêmio, né, os prêmios, as premiações, o Pedro Gordilho. Já existe hoje na Universidade de Coimbra, muito cuidadosamente tocado pelo Dr. Ibsen Noronha, que nos acompanha aqui, esse prêmio que é concedido lá ao melhor aluno do mestrado. E pensamos na possibilidade, quem sabe aqui, até com a ajuda dos integrantes, dos associados mais ligados à área acadêmica do Instituto, registro que a presença ilustre da doutora Ana Frazão, está aqui conosco presente, poderá nos auxiliar nesse projeto, e também o amor do tio Pedro pelo piano, pela música. Nessa visita que fizemos à fazenda dele, nós assistimos a uma apresentação do Van Cliburn Piano Competition. É uma espécie de um concurso anual que acontece nos Estados Unidos, organizado por esse grande pianista americano, Van Cliburn, que venceu um concurso de piano em Moscou, na Rússia, durante a Guerra Fria. Então imagina qual foi a importância desse ato, né, desse êxito dele. E ele organiza anualmente esse concurso lá. É óbvio que nós não temos a pretensão de fazer essa competição de maneira tão grandiosa como é feita lá, mas isso trouxe essa ideia. Aqui, creio que o Cláudio Cohen esteja nos acompanhando, né, o grande maestro, poderá, talvez, nos auxiliar nesse projeto também. Enfim, são muitas ideias, muitos projetos, e, evidentemente, que eu deixo aberto a todos os associados que possam também contribuir. Eu gostaria que fosse uma associação, um instituto ativo, todos possam participar, contribuir, e que possamos, anualmente, realizar um evento social aqui nessa casa, com a presença dos associados, demais amigos do tio Pedro, e que possamos, nesse evento, fazer as entregas dos prêmios, né? Ou seja, temos que movimentar o Instituto. Afinal, o tio Pedro sempre foi um mestre, né, em recebe muito bem, né? E acho que faz parte da preservação da memória dele também esse projeto. Bom, eu, diante dessas palavras e da exposição dos projetos, eu gostaria de indagar a todos se estão todos de acordo, né? Vou encaminhar a primeira deliberação aqui da nossa Assembleia, se estariam todos de acordo com a criação do Instituto Pedro Gordilho. Estão todos de acordo? Excelente. Bom, com relação ao Estatuto Social, que é uma formalidade necessária, importante na Constituição do Instituto, que sob a forma de uma associação civil sem fins lucrativos, eu já encaminhei aos senhores, por e-mail, a minuta do Estatuto que foi apresentada, né? Então, eu queria, inicialmente, indagar se alguém teria alguma observação a fazer, alguma sugestão, alguma crítica, ou se podemos considerar aquela versão já como enfim, uma minuta já aceita. Só uma pequena observação a fazer, foi uma alteração que foi feita, uma única alteração feita naquele documento, que os senhores conhecem, que partiu de uma sugestão de uma das associadas do Instituto, que foi o seguinte: o tio Pedro, ele gostaria que o Instituto tivesse um prazo determinado, e assim ele firmou esse prazo de 12 anos de duração. Mas foi colocada a ele a possibilidade de, olha, Pedro, será que no final desse prazo, né, os associados não teriam desejo de permanecer, de manter vivo o Instituto? Por que marcarmos uma data fixa de encerramento? Foi então que essa ideia foi levada adiante e ele acatou a possibilidade de prorrogação, né, do prazo de duração do Instituto.
Evidentemente que vai ser feita uma assembleia no final dos 12 anos e que poderemos, se assim for do desejo dos associados, manter, né, o Instituto por mais um prazo de duração a ser definido. Mas isso é um evento futuro, né, que vai acontecer daqui a 12 anos, mas queria registrar que essa é a única alteração que foi implementada naquela minuta encaminhada. Diante disso, eu indago se estaria aprovado o Estatuto de Instituição do Instituto Pedro Gordilho. Está aprovado? Bom, aprovada então a criação do Instituto e o Estatuto, está na hora de preenchermos, né, os cargos estatutários. Não sei se você sabe, mas o Alcindo Guedes é um amigo de longa data do meu pai, né? Que o pai do Alcindo Júnior Guedes foi um grande amigo. Eles se conheceram em 1961, então está fazendo 61 anos, 60 anos esse ano dessa amizade e que se tornou uma amizade que se consolidou mais ainda com a presença do nosso querido Alcindo Júnior Guedes. E eu vim, né, indicar, né, na verdade, sugerir, pedir a permissão de convidar o Alcindo Júnior Guedes para ser o presidente do Instituto, que é uma grande honra, uma vez que nossos pais foram muito amigos e, como nossos pais foram muito amigos, passaremos a ser muitos amigos também, apesar de estar te conhecendo hoje, mas eu já te conheço de nome, já te conheço de histórias, enfim, a gente já tinha uma ligação afetiva no sentido vamos dizer espiritual não, mas assim, num sentido da nossa história, uma vez que nossos pais eram muito ligados, né? Então fica aqui esse convite, essa honra de ter você como nosso presidente. Eu agradeço imensamente, primeiramente pelas suas palavras. Já agradeci, mas vou agradecer novamente pelo convite para ser associado fundador do Instituto Pedro Gordilho. E agora, com muito mais emoção, né, agradecer essa indicação para exercer essa presidência. E o que eu poderia dizer é que vocês recebam meus cordiais agradecimentos. O advogado, como eu disse no início, ele não pode deixar de usar o latim. E o termo cordial, ele tem origem na palavra cordialis, que deriva de cor, que significa do coração, do afeto. Então, é do fundo do meu coração que eu aceito a indicação à presidência do Instituto Pedro Gordilho. Muito obrigado. Então, prosseguindo, né, no roteiro, eu passo a trazer também a todos os presentes, inclusive virtualmente, a indicação dos nomes para compor o Conselho Curador, né, inicialmente o Conselho Curador. E os nomes que são indicados são os seguintes: Pedro Antônio Magnavita Gordilho, Maria Celina Monteiro Gordilho, João Orlando Monteiro Gordilho, Ana Paula Gordilho Pessoa, Maria Inês Nogueira, Rosângela Maria da Silva e Vitor Tanuri Gordilho, como não poderia deixar de ser. Indico também nós passaríamos agora a votação ou eu já indicaria o nome dos membros ao Conselho Fiscal? Eu acho que poderíamos escolher a manifestação. Acho que poderíamos escolher a manifestação de cada um quanto ao aceite do convite. Perfeito, perfeito. Então, passar a palavra. Pedro Antônio Magnavita Gordilho. Eu não tenho nem o que dizer, né? Para mim é uma honra participar, estar presente e vivenciar tudo isso que virá a acontecer, né? Que já começa a acontecer agora, mas que se prolongará por longos anos, né? É um prazer, né, de fazer parte de todo esse projeto que o Vitor iniciou e bola para frente. Pela ordem aqui seria Maria Celina, não sei se ela nos Eu não ouve. sei se a Celina nos ouve. Eu acredito que ela esteja com a conexão ruim em Santo Problema André. de conexão, Ela tem é que a possível. conexão é fraca.
Então, João, por favor. João Orlando, então pode até falar pela Celina também. Bom, então eu falo em nome da Maria Celina e do meu próprio nome, João Orlando. Eu faço das palavras do Pedro as minhas. Acredito que o Instituto tem muito a acrescentar a todos. E essa é uma iniciativa que eu espero que a gente consiga convencer o patrono a dar continuidade mesmo após o prazo estipulado. E da minha parte, eu espero tornar os sonhos do Instituto uma realidade da maneira que eu conseguir. Ana Paula Gordilho Pessoa. Dinda, pode daqui, Dinda. Aqui, ó, para pegar a câmera. Aqui, Paulo. Aí tá ótimo. Aquela câmera ali, Dinda. Tá ligado, pode falar o microfone. Obviamente que estou realmente muito honrada, não só em estar aqui, como em participar desse momento inicial, embrionário do Instituto. Foram longas as conversas com o meu Dindo e com o Vitor na construção do Estatuto. Isso reflete já um início de entrosamento que, digamos assim, basou a participação do patrono na concepção de toda a trajetória que ele imagina que esse instituto venha a ter com a participação de todos nós aqui. Então, é uma responsabilidade muito grande para nós de darmos seguimento a esse desejo dele. Ele realmente foi um homem que optou pela trajetória menos usada, e isso fez toda a diferença, não só na vida dele, como na de todos nós, que, digamos assim, nos alimentamos dessa força que ele tem, dessa disciplina, dessa busca pelo projeto, a beleza e o encantamento de ter um projeto, de poder realizar esse projeto, e a rapidez com que ele realmente executa. Isso foi uma ideia que surgiu no mês de julho, e nós estamos aqui em novembro, já, digamos assim, colocando a primeira pedra fundamental desse instituto. Então, não poderia deixar de estar não só muito feliz, como me sentindo responsável pela efetividade que isso venha a ter. Realmente conto com a presença, com a participação de todos vocês nessa empreitada. Obrigada. Como eu já disse anteriormente, não só uma honra ter prefaciado o livro de arte do amigo Pedro, isso é inenarrável agora, a emoção realmente de ser curadora, né? Ter sido mencionado como curadora, porque essas obras dele fantásticas, que serão eternas e para toda a humanidade, elas serão também curadoras de almas, entendeu? Porque essa beleza, essa visão, toda essa história, isso realmente é apoteótico. Eu estou muito honrado e agradeço imensamente a menção do meu nome para ser curadora. Foi uma surpresa, uma grata surpresa. Muito obrigada. Rosângela Maria da Silva. Senhor presidente, boa noite. Por tudo aquilo que eu disse antes, tem uma analogia que eu faço com o Dr. Pedro, desde quando nós começamos a ficar mais próximos, né, da relação não só profissional, de que ele era meu Dom Quixote e que eu seria sempre, né, a Sancho Panza dele. E é assim que eu me sinto agora, né, sendo com esse convite tão honroso, de fazer meu papel mesmo, de Sancho Panza e ser uma desbravadora, sabe, de horizontes, para que o nome dele seja cada vez mais honrado, né, mais ainda conhecido do que honrado, porque honra o nome dele, né, a presença dele, ela impõe, né? Mas eu quero que todos, né, que não têm acesso a isso possam ter, e assim como da sabedoria dele, da cultura, dos bons hábitos, dos bons costumes, né, para a gente tornar isso aqui um pouquinho melhor, essa nossa planetinha aqui. Obrigada para todos. Eu também aceito com muita honra esse convite que o tio Pedro fez e digo a todos que estarei aqui tentando dar o meu melhor. Meus primos também contem comigo
no auxílio dessa missão de manter esse acervo, esse legado de tio Pedro. Sei que é uma empreitada difícil, né? Mas estaremos juntos nesse propósito, com certeza realizando os objetivos do nosso instituto. E, sem dúvida alguma, contando também com a contribuição e colaboração de todos os associados. Então, aceito. Muito obrigado. Passo agora a indicação dos nomes dos integrantes do Conselho Fiscal. Marcelo von Sperling, Gabriela Gordilho e Eliel de Paula. Marcelo, por favor. Poder falar daqui? Tá ligado. Eu tenho um vídeo aqui, grande a todos, e ser honrado por ser colocado para fazer parte do Instituto e lembrar do Dr. Pedro. Eu aceito, com certeza. Queria também passar a palavra para a prima Gabi. Gabi, por favor. Muito obrigada e, claro, tá feito sim. Obrigado, Gabi. O senhor Eliel de Paula, tenho dúvidas, não tenho certeza se ele está aqui online, mas, enfim, dando seguimento, então, gostaria de submeter, evidentemente, à votação e deliberação da Assembleia, se está aprovada a indicação do presidente, assim como a composição dos conselhos curador e fiscal. Está aprovado? Está aprovado. Obrigado. Bom, concluída a votação de indicação do presidente e dos conselhos, eu gostaria muito de registrar a ilustre presença dessas duas personalidades na área jurídica que estão aqui conosco e que estiveram muito próximas do nosso patrono, deixando marcas valiosas nas suas melhores lembranças. São elas a doutora Ana Frazão e o doutor Alberto Pavi. Então, muito obrigado pela presença. Se quiserem falar breves palavras, eu posso franquear, caso queiram. No momento da apresentação, eu fui pego de surpresa, mas ao longo da fala de todos vocês, eu me lembrei de uma fala da minha mãe, na época em que eu estava trabalhando com o Dr. Pedro. Ela me falou exatamente o seguinte: o Pedro Gordilho pegou você uma pedra bruta e te lapidou para se tornar um advogado de renome em Brasília. E ele fez isso, posso dizer mais, porque eu me comparava com os meus outros colegas que estavam em outros escritórios e que não tinham espaço para crescer dentro dos respectivos escritórios. Eu, mesmo não sendo parente dele, ele olhava para mim, como olhou para a Ana, e o que ele fazia é nos permitir crescer. Para ele, nós, quanto mais crescêssemos, melhor seria para ele. Seria a prova de que ele era um bom profissional e um bom professor e um bom amigo. Isso fazia parte da forma dele ver como nos ajudar e como fazer crescer o próprio escritório, entendeu? E isso eu ouvi da minha mãe há muito tempo, percebi ao longo da vida, e eu gostaria de registrar isso para vocês, porque é algo que eu vou levar para o resto da vida, essa marca do Pedro Gordilho. Muito obrigado. Bem, eu também gostaria de fazer um registro de quem entrou na vida do Dr. Pedro com 18 anos, que na verdade era a idade que eu tinha
quando eu entrei no escritório. E, obviamente, que sem nenhum parente com tradição, né, na carreira jurídica, mulher, todos nós sabemos dos problemas que as mulheres enfrentam, mas, na verdade, no escritório eu fui extremamente bem recebida por ele e por você, Pavi, né, muito naquela época não se falava ainda de pelo menos de uma maneira tão intensa de igualdade de gênero, mas eu entrei num ambiente em que eu sempre fui muito respeitada e sentia muito a diferença do que acontecia com mulheres que, na verdade, trabalhavam em outros ambientes. Muito mais do que respeito, eu encontrei no doutor Pedro um pai, encontrei em você um irmão, e, na verdade, muito mais do que direito, eu aprendi muito sobre a vida com vocês dois. E um ponto que também eu acho que merece ser muito mencionado, né, em relação ao doutor Pedro. Doutor Pedro sempre quis somar, né, sempre quis multiplicar, nunca houve, nenhum tipo de, limitação em relação a nós. Ele realmente queria que nós pudéssemos brilhar, o nosso sucesso era o sucesso dele. E ele sempre foi tão generoso que aqui eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno registro, né. Eu ainda muito nova, fazendo trabalhos jurídicos, uma vez ele chegou para mim, eu com 19 anos, acho que eu estava no 5º, 6º semestre, alguma coisa assim, ele falou: "Olha, você está fazendo um trabalho tão bom que você vai começar a ganhar honorários". E nunca esqueço, me deu um cheque, né, o que para mim foi algo, assim, absolutamente, inusitado, era algo que ninguém da minha geração, tinha essa oportunidade e eu tive com o doutor Pedro. Eu acho que esse é um pequeno grande gesto, né, o gesto de um advogado extremamente famoso, importante, mas que é capaz de olhar para uma estagiária, né, de reconhecer o esforço e a dedicação, e não só fazer isso, como querer prestigiá-la, né, com isso. Então, fica também esse registro, que é sensível também a você, Pavi, porque você e doutor Pedro são realmente a minha família, então é muito bom estar aqui com vocês hoje, gente. Muito obrigada e eu desejo, assim, muito sucesso ao instituto. Obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Frazão, doutor Alberto Pavi, pelas palavras. Bom, eu vou passar a palavra agora ao nosso presidente eleito, para que ele possa fazer o discurso de encerramento dos trabalhos da nossa Assembleia, mas registrar também que os trabalhos vão se encerrar, mas teremos logo mais a parte social do nosso evento, inclusive com congraçamento com o nosso patrono, né. Então, muito obrigado a todos pela presença aqui. Agradeço também a todos aqueles que estão participando virtualmente. Digo que não precisam, caso queiram, se desconectar, né, do link, porque logo mais teremos aqui a presença do Pedro Gordilho. Então poderão continuar acompanhando a sessão, mas apenas os trabalhos formais da Assembleia que vão ser concluídos. Então, por favor, doutor Alcino, o senhor tem a palavra para o discurso de encerramento da Assembleia. Fiquem sentados. Eu prometo que eu vou ser breve. Eu trouxe um cola aqui, mas vou ser breve. Antes de fazer aqui, trazer a vocês umas pequenas palavras do meu coração, eu esqueci na hora que me apresentei, depois de ouvir tantos baianos, de dizer que eu sou natural de Brasília, da primeira geração de Brasília, nasci em 1965, meu amigo Pavi também. E nasci em Brasília, sou natural de Brasília, mas sou baiano de coração. Sou casado com uma baiana há 33 anos. Como disse a Vitor, me casei em uma das 365 igrejas que tem em Salvador, a Igreja do Corredor da Vitória. E tenho pela Bahia e pelo povo baiano um encantamento, né? Eu queria só dizer algumas palavras e vou iniciar dizendo que eu sou um devoto de Pedro Gordilho. Sou um devoto de Pedro Gordilho pelo ser humano que ele é, pelo trato dele com o próximo, pelo seu enorme coração, pela sua sabedoria e pela sua cultura. Certamente, Vitor, ao idealizar de modo brilhante e sublime, né, a formação do Instituto Pedro Gordilho, suponho que uma das suas intenções tenha sido, além, né, de fomentar as atividades culturais e artísticas e preservar o maravilhoso acervo cultural e artístico que o Dr. Pedro dispõe,
e que amealhou ao longo de tantos anos de sua vida, além dessa intenção, foi também de homenageá-lo, conferindo seu nome ao instituto que hoje nasce. Mas, na realidade, nosso patrono que nos presta essa homenagem. Esse inefável nos brindando com sua história, sua biografia, sua obra e, principalmente, com sua presença entre nós. Disse Oscar Wilde, a vida imita a arte, mais do que a arte imita a vida. E a vida de Pedro Gordilho é uma verdadeira obra. Um dos encontros marcantes e agradáveis dos muitos que tive o prazer de estar com Pedro Gordilho ocorreu há alguns anos na sua fazenda, São Pedro do Morro. Maria ele estava lá. Num evento em que tivemos um belo recital de piano, apresentado pelo nosso patrono, e o descerramento de uma escultura, um busto de Thomas Mann, um dos seus prediletos escritores. E não me alongando mais, antes de encerrar a minha fala, né, essas minhas considerações, eu peço licença para mencionar uma das mais célebres frases de Thomas Mann, que acredito se encaixa com perfeição no momento que estamos vivendo agora. Aspas. Aquilo que chamamos felicidade consiste na harmonia e serenidade, na consciência de uma finalidade, numa orientação positiva, convencida e decidida do espírito, ou seja, na paz da alma. Eu termino asseverando e registrando aqui que eu apoio e avalizo todos os projetos e propostas lançadas aqui por Vitor, e tenho absoluta certeza de que o Instituto de Pedro Gordilho, que, como disse na minha apresentação, cumprirá o seu papel, né, perante a sociedade, né, e entrará, como o próprio Pedro Gordilho me colocou, uma das mensagens, após conversarmos sobre a formação, sobre a constituição do Instituto Pedro Gordilho, entrará para os nossos anais, para as nossas memórias. Eu, por fim, agora por fim mesmo, eu quero registrar que eu exercerei com muito orgulho, com muito zelo, com muita dedicação, a presidência do Instituto Pedro Gordilho e, acima de tudo, com muita lealdade, a lealdade com que eu sempre me relacionei com o Dr. Pedro Gordilho e talvez como um galardão, né, por todos os ensinamentos que ele me trouxe até hoje e que certamente ainda me trará. Muito obrigado a todos e eu declaro encerrada essa Assembleia de Constituição do Instituto Pedro Gordilho e peço agora aos filhos presentes, Pedro Antônio, João Orlando e ao Vitor, que busquem, que tragam Dr. Pedro Gordilho ao nosso meio agora. Muito obrigado. Retornaremos, então, em poucos instantes, né? Peço que todos permaneçam na transmissão. E, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Boa noite. Boa noite a todos. Eu lanço o meu olhar para este salão e recebo o certificado de que valeu a pena essa longa caminhada iniciada em 5 de fevereiro de 1961. Nós estamos aqui reunidos glorificando, enaltecendo a amizade incondicional. É isto que eu colho da presença de todos e da criação desse instituto, que eu tenho a honra de oferecer o meu nome. A vida percorrida, meus caros amigos, nessa longa caminhada, ela deve estar construída sobre alguns pilares. Os pilares é o que colhi desse longo trajeto e estão marcadamente edificados sobre, em primeiro lugar, a amizade incondicional. Aquilo que não tem compromisso, não tem acessórios. Em segundo lugar, os pilares gregos da beleza, da verdade e da bondade. E, finalmente, o mais importante de todos, na visão de Thomas Mann,
que é a fantasia. Perguntaram certa feita ao grande escritor uruguaio Eduardo Galeano para que serviam as utopias. Ele respondeu: as utopias servem somente para caminhar, porque você está sempre em busca delas, você está sempre procurando atingi-las, você não vai conseguir, mas você caminhou bastante. E nessa longa caminhada, você fez um curso completo de humanidades. Então, o meu coração está todo dedicado a vocês, eu estou completamente voltado para este momento que é tão edificante, nessa minha tão elevada maturidade, e a todos eu abraço efusivamente do fundo do meu coração. Boa noite a todos e muito obrigado. São 3 irmãos. Oi. E Mário Jorge Freitas Gordilho, que é meu pai. E os sobrinhos são, primeiramente os filhos, né? Pedro Antônio, Maria Celina e João Orlando. E os sobrinhos são Ana Paula Gordilho Pessoa, que está aqui presente, filha de Maria Alicia Gordilho, Ana Tereza Gordilho Calmon, irmã de Dina Paulina, também filha de Tia Alici. Tio Janor tem 4 filhos, na ordem Gabriela Calmon Moreno Gordilho, Ricardo Calmon Moreno Gordilho e Rogério Calmon Moreno Gordilho, e Juliana Gordilho Terra. E, por fim, meu pai, o caçula, tem eu, Vitor Tanuri Gordilho, e Camila Tanuri Gordilho. Então, então quanto ao número, eu peço que façam as contas. Não, eu quero dizer aqui que eu sou fruto de uma família muito pequena. Eu só tive um irmão que, infelizmente, já está ao lado do Criador, e eu morria de inveja branca, né? Diz que a gente não deve falar inveja branca, mas eu gosto muito de usar essa expressão, que é uma inveja boa, uma inveja do bem. Eu adorava famílias grandes, a ponto de brigar com umas amigas que tinham 4 irmãs, dizer para elas: não briguem, por que vocês estão brigando? Ela falava para mim: leva para você, então, leva para você. Então eu admirei, porque Vitor, cada vez que ele continuava a apresentação dele, era uma prima que aparecia, era um primo que aparecia, porque os filhos eu conheço bem lá da fazenda e tudo, mas eu fui ficando encantada com essa família maravilhosa. Então, Pedro, isso aí é uma genética tão linda, uma genética tão pura e tão de primeira linha, né? Que a gente fica muito encantado aqui. E o verdadeiro líder é justamente aquele, viu, que faz isso que ele fez com você e com os outros. Ele não se preocupa de guardar o sucesso e a bonança só para ele, e o conhecimento só para ele. Eu sempre disse que o verdadeiro líder é aquele que compartilha o seu conhecimento, o seu sucesso e o seu futuro promissor com os seus discípulos. Então você deve se sentir mesmo muito orgulhosa disso, porque nós estamos diante de um verdadeiro líder. E eu gostaria agora de propor um brinde ao tio Pedro, que está aqui presente, homenageado à noite. Por favor. Viva! Saúde. Viva! Obrigado. Obrigado. Saúde, presidente. Obrigado. A todos nós.
Vai lá, Luiz. Agora toca essa música aqui, Luiz, pra gente. Essa não está preparada. Estela vai estar lá. A Estela vai estar lá. Entendendo a minha querida Maria Jesus. Vou começar com Estela vai estar lá. É isso, exatamente. Toda vez que ele toca essa música, essa é para Maria Josina, minha querida amiga, porque ela gosta. Uma música que o Pedro já me cobrou uma vez, eu vou lembrar. Luiz, obrigada. Subiu o palco, Vitor. Essa é letra de música dele. A primeira é para a Bahia. Bahia,
Beleza, Luiz. Beleza. Aí agradece. Vamos ver se eu consigo tocar. Vamos lá. Essa é nova, ainda não aprendi direito. É essa, gente. Tem a letra aqui, quem não recebeu, tem aqui a letra dessa música nova dele. Chama Suíte Salvador. Podem seguir. Porto da Barra, na calma do mar e da lua, e minha saudade, um saveiro flutuou. Parece que o meu coração bate mais enquanto o peito vazio está em pleno Planalto Central. Quando o sol declina e a tarde ilumina no céu de aquarela, é que essa noite se torna mais bela para um bom domingo que chega amanhã. Os meus coqueiros de Piatã, acima do bem e do mal. Gosto de lembrar da força da axé, dos santos morenos, do candomblé, da água de coco, na beira do mar, dos contos e lendas que ouvi contar, das ruas antigas que caminhei por onde andei, das fitas e ficas que carreguei nas minhas cantigas em teu louvor, pra não te esquecer, Salvador. Ela botou no seu Luiz. Beleza. Que lindo, meu bem. Meu bem, meu bem. Merece, merece. E para mim é especial, que eu vejo compondo, eu vejo cada acorde, sabe? Vou acompanhando também. Isso tem um sabor especial.